tudo bom? Vamos para a nossa avaliação bimestral de História e Geografia, aqui o cabeçalho. Vocês vão colocar o nome de vocês, a data de hoje, dia 1º de 7 de 2021. Hoje é quinta-feira, professora Simone Alvarenga, quinto ano, valor 5 pontos. Leia o texto abaixo, observem as fotos e respondam as questões. Outro tipo de organização social. Vamos lá? Os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo em atividades relacionadas à alimentação. Isso porque é preciso obter ou produzir os alimentos, criar animais como galinhas e porcos, realizar expedições de caça e de pesca, coletar frutos no mato, preparar a roça e colher seus produtos. Além de produzir o alimento, também é preciso construir as ferramentas e os utensílios, como armadilhas, canoas, cestos, arcos e flechas, zarabatanas, entre outros, necessários para realizar as tarefas. Aqui nós temos uma foto, olha, foto 1, a mulher e criança Assurine fazendo um vasilhame cerâmico. Essa foto é de Fabíola Silva, 1998. Na segunda foto, nós temos as mulheres do Calapalo, preparam massa de pequi. A foto é de Beto Ricardo, de 2002. Nas aldeias, as armas e os enfeites eram propriedades de cada indivíduo. Os alimentos cultivados e os animais caçados e pescados eram divididos igualmente entre todos da aldeia, entre as diferentes populações indígenas. A roça é uma atividade praticada por homens e mulheres, mas as atividades que realizam não são as mesmas. Preparam o terreno para a roça e é tarefa dos homens. Então, os homens que têm que preparar o terreno para a roça. Primeiro, eles derrubam um trecho do mato. Depois de um tempo, quando o mato derrubado seca, colocam fogo para limpar a área e as cinzas são usadas como adubo. Em seguida, fazem uma limpeza na roça, tirando os galhos e restos de árvores. As outras atividades da roça são realizadas pelas mulheres. Quando caem as primeiras chuvas, elas plantam espécies como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, cará e etc. Ou seja, outros alimentos mais. Depois, mantêm a roça limpa, plantam espécies como milho, né? Aí depois, olha lá, eles vão manter depois vão manter a roça limpa, retirando as ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento da plantação, tá? E quando os alimentos cultivados estão maduros, as mulheres fazem a colheita e os carregam para cestos de palhas até as aldeias. Quais eram os alimentos cultivados, tá, pelos índios? Vocês vão escrever aqui. Questão 2. Além de cultivarem sua própria alimentação, o que mais os índios produziam? Questão 3. Quais atividades eram praticadas por homens e mulheres nas aldeias indígenas? Questão 4 da prova de história. Olha lá. Como se dava a organização de divisão dos alimentos nas aldeias indígenas? Questão 5. O que mais chamou a sua atenção na organização dos povos indígenas? Vocês vão colocar as respostas. Façam a leitura do texto e da tabela, observem as fotos e respondam as questões. Países mais populosos do mundo. Os países mais populosos do mundo são aqueles que possuem grandes plantações absolutas, isto é, detêm um número elevado de habitantes. Lembrando que uma população se define em um conjunto de pessoas que vivem em determinado lugar, como um povoado, município, estado, país ou em todo o mundo. A população mundial é de 7.794.799 milhões de pessoas aí. Olha, gente, de acordo com os dados
de 2020 da Organização das Nações Unidas, a ONU, e não se encontra distribuída de maneira uniforme na superfície terrestre. Somente os países do continente asiático concentram 4,6 bilhões de pessoas, o equivalente a 59,5% da população de todo o planeta, com destaque para a China e Índia. Os 2 países citados acima lideram a lista das nações mais populosas do mundo. O ranking que apresentamos a seguir foi feito pelo Banco Mundial em julho de 2020 e atualizado com dados mais recentes sobre a população disponibilizados pela ONU. Lista dos 10 países mais populosos do mundo. Aqui, olha, eu tenho, em primeiro lugar, a China, né, com mais de 1 milhão de habitantes, olha lá, milhões de habitantes, tá? Depois, em segundo lugar, a Índia. Em terceiro vem os Estados Unidos, seguido da Indonésia, que está em quarto lugar, o Paquistão em quinto, e o Brasil, olha aí o Brasil, gente, tá? 212, olha, milhões de pessoas, 559 mil, tá? Esses dados dos países mais populosos do mundo nessa tabela. O Brasil é o 6º mais populoso, o país mais populoso do mundo e o 2º do continente americano. A densidade demográfica para 2020, apontada pela ONU, é de 25,4 habitantes por quilômetros quadrados, uma das menores dentre os países aqui listados. A cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, na região sudeste, com 12 milhões de habitantes. Brasília é a capital do país, possui 3,055 milhões de habitantes, segundo a fonte do IBGE de 2020. A população brasileira tem aumentado na última década a taxas progressivamente menores, o que indica a desaceleração do crescimento mundial. O país se encontra na terceira etapa de transição demográfica. Olha aí, essa aqui é uma foto da cidade de São Paulo. Ela é a cidade, olha lá, mais populosa do Brasil. E o Brasil é o 6º em maior população do mundo. Agora, vocês vão responder as questões lá referente aos textos de geografia e as fotos que vocês observaram. Questão 1. Como se define a população segundo o texto lido? Vão responder aqui. Questão 2 de geografia. Quais são os países que possuem maior população do que o Brasil? Vocês vão olhar lá e vão colocar aqui. Questão 3. Qual país possui a maior população do mundo? Vão responder aqui. Agora, questão 4 é de marcar. Questão 4. A cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, na região sudeste, com 12 milhões de habitantes. Brasília, capital do país, que possui 3,55 milhões de habitantes. Vocês vão marcar aí qual a alternativa correta. Agora, questão 5 e última da prova, aqui. A população brasileira tem aumentado na última década a taxas progressivamente maiores, indicando um aumento do crescimento populacional, ou a taxas progressivamente menores, o que indica uma desaceleração do crescimento populacional. Então, vocês vão marcar qual é a questão certa aí da número 5 e uma boa avaliação. Também já estamos nos aproximando das férias, então vamos fazer as avaliações bem animados. Grande abraço, crianças!